Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje mais um domingo, mais um dia do Senhor, né? E nessa manhã nós vamos meditar mais uma vez na palavra de nosso Deus, né? Suplicar que Ele possa falar aos nossos corações. E o texto dessa manhã é o texto da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ler no capítulo 8, dos versículos 28 a 30, ok? Romanos 8, de 28 a 30. Vamos então aqui ler. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Muito bem, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá, por mais um dia do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e porque o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê o entendimento correto da passagem, mas muito mais do que isso, que venhamos a ser praticantes da Tua palavra, meu Deus. Nos ajuda a vivermos a Tua palavra. Ó Deus, eu também peço por mim que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos e que eu possa pregar a Tua palavra de forma fiel. É em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Nessa manhã eu queria que nós meditássemos sobre o propósito de Deus, né? Aquilo que Deus tem para o seu povo, né? E eu pergunto, como você lida com os acontecimentos da sua vida? Como você encara esses acontecimentos? Né? Tem pessoas que encaram os acontecimentos da vida de forma positiva, né? Independente de ser cristão ou não. Tem sempre gente que recebe os acontecimentos de forma positiva, né? Acontece algo, mesmo que seja ruim, e as pessoas dizem, não, vai passar, vai melhorar, é só um tempo, é só uma fase, né? É só um momento, né? Outras pessoas não conseguem lidar muito bem com os acontecimentos, ruins principalmente. Muitos acabam entrando em depressão, ficam profundamente tristes, né? E outros simplesmente ficam indiferentes, né? Simplesmente não se importam muito com o que acontece, né? Desde que não venha mexer na sua rotina ou ferir algo, né, que seja particular, né? Ou seja um ente querido que a pessoa perde, ou que não, algo que não interfira diretamente na vida da pessoa. Para ela está tudo bem, tudo tranquilo, né? Ela é indiferente quanto aos acontecimentos. Pois bem, mas e nós cristãos? Como nós encaramos os acontecimentos, não só da nossa vida, mas no mundo? Nós somos ensinados a entender que não existe acaso ou obra do destino, como muitos dizem, ou como muitos também vão afirmar, né? O universo está conspirando a meu favor ou contra mim, né? Há uma energia, como muitos dizem também, né? Uma energia positiva, uma energia negativa, né? As vibrações do mundo, as vibrações do universo. Nós não somos desses, né? A Bíblia vai nos ensinar um caminho diferente. A Bíblia nos ensina que por trás de todos os acontecimentos do mundo, e observem quando eu digo todos os acontecimentos do mundo, não são alguns,
todos os acontecimentos do mundo estão debaixo do controle soberano de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, que tudo que acontece no mundo está debaixo do controle soberano de Deus. Existe um Deus que governa todas as coisas, né? Então, os acontecimentos do mundo não são obra do acaso, nem obra do destino ou conspiração do universo ou resultado de vibrações negativas ou positivas no mundo. Mas tudo o que acontece está debaixo do controle soberano de Deus. É Ele quem governa todas as coisas e é isso que a Bíblia nos ensina. Mas uma coisa é saber que Deus está no controle de tudo e que Ele governa tudo. Mas qual é o propósito de Deus? Qual é a intenção de Deus? O que Deus quer com cada acontecimento no mundo? E sendo agora mais específico, voltando à nossa situação atual, qual é o propósito de Deus com o coronavírus, com essa pandemia, com esse estado que nós estamos vivendo? Qual é o propósito de Deus então com isso? É de se perguntar, Como qualquer outro acontecimento, esse é mais um, Só que esse ganhou proporções mundiais, E qual é o objetivo de Deus então? Qual é o propósito de Deus? Vamos ler aqui o texto, e eu quero ler a partir do verso 26 agora, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos seus santos. E aí ele então começa: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Vamos entender aqui o contexto da passagem. Paulo aqui está falando do resultado da obra de Deus, da obra de Cristo na cruz, da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vem desenvolvendo um tema principal nessa carta aqui, que é o tema da justificação pela fé, onde ele nos ensina que diante do tribunal de Deus, nós, o povo santo, o povo eleito, aqueles que são escolhidos por ele, são declarados justos, Então, o povo de Deus é declarado justo diante de Deus, no tribunal de Deus, vamos assim dizer. Essa é a figura que é usada, Então, e quais são as consequências dessa justificação? Então, Paulo vai desenvolver todo esse tema aqui na carta. E aqui, mais especificamente, ele está falando do papel do Espírito Santo, E ele fala da obra do Espírito, da intercessão do Espírito Santo na vida do cristão, Como ele diz aqui, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, o apóstolo Paulo mostra que Deus, através do Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, Então, o Espírito Santo nos ajuda, a nos aproximarmos de Deus, a sermos mais semelhantes a Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. E ele opera em nós, de forma a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, é de forma tão intensa essa intercessão que ela é impossível nós descrevermos com palavras humanas, O apóstolo Paulo deixa claro aqui, e ele nos assiste em nossa fraqueza. E que fraqueza ele especifica aqui? Nós não sabemos orar como convém, Não sabemos muitas vezes o que pedir, nem como pedir, Essa é uma realidade. Muitos cristãos não sabem orar, não sabem pelo que pedir, nem sabem como pedir muitas vezes. Então, o Espírito Santo intercede por nós, porque quantas vezes nós pedimos por algo, mas não é aquilo que Deus quer para nós. Então, o Espírito Santo intercede como que corrigindo as nossas orações,
né, para que elas cheguem diante de Deus. Olha como Deus é misericordioso, né? Até mesmo as nossas orações Ele corrige, né, porque nós não sabemos orar como convém. Ele intercede por nós. É uma intercessão tal que é impossível exprimir, né, com palavras humanas, né? E não somente isso, o Espírito intercede não somente internamente em nós, mas, como nós vamos ver aqui, que o Espírito também age de tal forma que faz com que todas as coisas aconteçam para o bem daqueles que são filhos de Deus. E ele então, no verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Paulo deixa bem claro uma coisa aqui, que todas as coisas cooperam para o bem. Mais uma vez, Paulo não diz algumas coisas, ou certas coisas, ou muitas coisas, mas ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ou seja, todos os acontecimentos, tanto na nossa vida pessoal, como no mundo inteiro, é uma forma que Deus usa para cooperar para o bem da sua igreja. Perceba que isso aqui, Paulo não está falando de uma vontade específica para fulano, como é muito comum no meio dos evangélicos, né? Não, Deus tem um plano para a sua vida, né? Não, Deus tem algo para você, como se Deus fizesse distinção, né? O plano de Deus é para o povo dele, principalmente quando se fala da redenção e das bênçãos espirituais. É claro que cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem algo, né, de si, específico de si. Deus obviamente conhece cada um de nós e já escreveu todos os nossos dias de cada pessoa, não é igual, mas naquilo que se refere à obra redentora, são iguais todas as coisas, né? As bênçãos de Deus são as mesmas para todo o seu povo, né? Então aqui Paulo diz que todas as coisas, observe bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ele diz, né? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse que Paulo está se referindo aqui? Qual é o bem, né, que ele se refere? Analisando o contexto da passagem, o bem a qual ele se refere é a transformação do nosso caráter. É Cristo sendo forjado em nós. Observe aqui o verso 29 que diz, né? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, qual é o propósito de Deus em controlar e governar todas as coisas, né, para o bem do seu povo, né? De alguma forma, tudo isso que acontece, todas as coisas, elas contribuem para que Cristo seja forjado em nós, para que nós venhamos a nos tornar mais parecido com Cristo. Deus está nos lapidando. Nós somos como se fôssemos uma pedra bruta, né? Quando nós somos resgatados pelo Evangelho, nós estamos ali ainda saindo do lamaçal do pecado, e o Senhor nos resgata. Mas Ele não nos transforma do dia para a noite, né, de forma plena, né? Esse é um processo que vai acontecendo aos poucos. Cristo vai sendo forjado em nós no caminhar da vida cristã. E Deus usa todas as coisas para fazer isso conosco. Quando eu digo aqui todas as coisas, é claro que eu estou acentuando aqui o pecado, né? Porque, como já vimos, né, Deus, ele é bom, ele não faz mal a ninguém, como diz Tiago, e ele também não tenta ninguém, né? Então, Deus não usa o pecado para nos transformar, né? Observe que Cristo, ele sofreu, ele passou por tribulações e angústias, mas nunca pecou, né? Então isso é interessante. E nós também, nós somos atribulados, nós sofremos, mas isso não significa que tenhamos que pecar, né?
o sofrimento nos aproxima de Cristo, como já vimos lá em Tiago, que Deus usa as tribulações para transformar o nosso caráter, para aperfeiçoar o nosso caráter, mas em nenhum lugar da Bíblia é dito que os nossos pecados servem para aperfeiçoar o nosso caráter. Muito pelo contrário, os nossos pecados nos afastam de Deus. O pecado nos torna mais parecidos com Adão, né? Com o velho homem, né? Não com o novo homem, que é Cristo se formando em nós. Então, só para esclarecer esse ponto aqui do que são todas as coisas, excetuando o pecado, obviamente, né? Mas o texto nos diz aqui que todas as coisas cooperam para o bem. E o que é esse bem? É Cristo sendo forjado em nós. É Deus lapidando em nós a imagem de Cristo. Imagine Deus como sendo um grande escultor, e ele então nos pega e a cada dia ele vai marretando, né, em nós. Ele vai colocando, batendo martelo, cinzel em nós, e ele vai transformando essa pedra bruta na imagem de Cristo. É um processo altamente doloroso, né? E muitas vezes Deus não é tão delicado, muitas vezes Deus dá marretadas em nós, né, para nos transformar, né, para que nós cheguemos à varonilidade, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, né? Então, nós temos que entender que Deus, né, ele usa todas as circunstâncias para nos transformar, para nos aproximar de Deus, né? Então, como ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, Deus, aliás, todas as coisas não cooperam para aqueles que não amam a Deus, né? Não é todo mundo, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Não é para toda a humanidade, não é para todas as pessoas, né? Isso aqui é muito interessante, né? Todas as coisas cooperam para o bem para os que amam a Deus, né? E quem são aqueles que amam a Deus? São aqueles que foram amados primeiro por Ele. Primeiro Deus nos ama e nós então o amamos em consequência, né? Como ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, todas as coisas cooperam, né, para o bem. E que bem é esse? Nos aproximar da imagem de Cristo, é a imagem de Cristo sendo forjada em nós. Esse é o supremo bem, né? Aliás, eu quero esclarecer mais um ponto aqui, que esse bem, né, muitas vezes as pessoas, quando leem essa passagem, leem esse bem como sendo algo tudo dando certo. Por exemplo, não, depois dessa pandemia vai dar tudo certo, a gente vai voltar a ter uma vida econômica boa, nós vamos ficar bem, tudo vai fluir de novo. Mas não é isso que o texto está dizendo, né? Não é bem nesse sentido. Ou então, quando a gente muitas vezes está sofrendo e a gente acha que todas as coisas vão cooperar para o bem, porque depois, quando acabar o sofrimento, nós vamos ter uma vida feliz, vai ter todo mundo um final feliz, vai ser tudo bonito e belo. Não é isso, né? Muitas vezes, mesmo tendo um destino trágico, mas o bem que é dito aqui é a nossa semelhança com Cristo, Cristo sendo formado em nós. Você vai ver isso, por exemplo, na vida dos profetas. Quantos dos profetas morreram na angústia, né? Tiveram mortes trágicas, né? Tiveram vidas sofridas. E o que dizer de Estevão, por exemplo, que morreu apedrejado, né? O final dele ali, humanamente falando, foi um triste final. Mas sabemos que no olhar, né, de Deus, no olhar cristão, ele teve um sumo bem, porque ele foi elevado aos céus, foi elevado à glória, o seu corpo foi totalmente transformado, ele está lá, né, com Cristo nos céus, né? Ele está mais próximo de Deus. Não, o seu corpo não foi totalmente transformado, eu falei aqui agora, né? Isso só vai acontecer na volta de Cristo, né? Mas ele está lá nos céus, está aproveitando, né, o gozo espiritual ao lado do Senhor, né? Então esse é o sumo bem. Então, só para esclarecer esse ponto aqui, então todas as coisas cooperam para o bem,
e daqueles que amam a Deus, ou seja, não são todos, mas dos filhos de Deus, né? E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso aqui eu acho também fantástico, né? Aqueles que são chamados. Esse chamamento aqui que é dito é o que nós chamamos de vocação eficaz, né? Que é feita pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Muitos de nós pregamos o Evangelho, mas nem todos os que ouvem a pregação do Evangelho vão receber o chamado eficaz, né? Vão receber apenas esse chamado exterior. Vão ouvir o Evangelho, vão aprender até sobre a palavra de Deus, mas isso não significa que receberão a chamada interna. Isso aí só acontece com aqueles que foram eleitos, os verdadeiros filhos de Deus, né? Então, a vocação eficaz, aqueles que são verdadeiramente chamados, são para esses as bênçãos que são descritas aqui. A intercessão do Espírito e Deus agindo no mundo de forma que o seu povo seja beneficiado, para que Cristo seja formado em nós cada dia que se passa, né? E ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu. Isso aqui também é importante. Isso aqui deixa claro que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que Deus conheceu antes. Mas esse conhecimento que é dito aqui não é apenas um conhecimento de ter informações, como muitos pensam. Muitos vão olhar para essa passagem aqui e entender como Deus olhando no futuro. Deus olhou para o futuro e viu que algumas pessoas iriam crer, e Deus então chamou elas para serem o seu povo. Mas não é isso que é dito aqui. A palavra conhecer aqui, ela é muito mais do que conhecer no sentido de ter informações. Essa palavra aponta para um relacionamento, intimidade. Essa palavra, por exemplo, é aquela que é utilizada quando o anjo vai falar com José, né, de que ele poderia estar com Maria, porque ele disse que ela estava grávida, né, mas José ainda não tinha conhecido ela, né? Conhecer ali é no sentido de relação sexual, relação íntima. Então a palavra conhecer, ela aponta para intimidade, relacionamento, aproximação, né? Um outro texto também é aquele onde Deus diz que de todos os povos, né, Deus conheceu a Israel, né? Então esse conhecer que é utilizado não é conhecer apenas de ter informação, porque Deus sabe todas as coisas, mas é no sentido de escolher, de ter um relacionamento, né, de estar junto, de intimidade, né? E essa é a ideia do conhecer aqui. Então não é a ideia de que Deus apenas olhou o futuro, de que sabe alguma coisa. Muito pelo contrário, Deus sabe o futuro porque Ele escreveu todas as coisas. Ele foi quem escreveu a história, né? E conhecer aqui aponta para um relacionamento íntimo, aqueles a quem Ele escolheu para ser o seu povo, para ser a parte da sua família, né? Então, prosseguindo, então, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como já falamos aqui, o propósito de Deus é nos tornar parecidos com Cristo, né? Então, Ele nos escolheu, né? Ele nos conhece. Esse conhecimento aqui é um conhecimento de relacionamento, de intimidade. Ele nos escolheu, né, e nos predestinou, né? Predestinar também, como a própria palavra diz, é dar um destino antecipado. Ele nos predestinou aos céus, ele nos deu o reino eterno como destino final para nós, né? Então ele nos predestinou para isso. E para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito aqui é porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar, né? Então ele é o primogênito, ele foi o primeiro, né, a ressuscitar, a vencer a morte, e todos nós estamos com ele, né? E nós somos os seus irmãos mais novos, né? Somos parte da família de Deus, fomos adotados por Deus em Cristo, né? Então essa é a ideia aqui. E ele diz: e aos que predestinou,
a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo agora aqui vai trazer uma cadeia de pensamento, né? E isso tem a ver com a obra de Deus em nós. Então, o que acontece? Primeiro, Deus, ele nos predestina, né? Então ele nos escolhe, né? Ele então, além de nos escolher, ele nos predestina, né? E ele então nos chama. Observe que tanto a escolha de Deus como a predestinação são obras fora do tempo, ou seja, na eternidade. Elas aconteceram, não foi um plano B de Deus, né? Quando Adão e Eva caíram, então Deus pensou: poxa, agora eu preciso resolver isso. Então eu vou escolher alguns aqui e vou salvá-los, vou mandar um salvador. Não, o plano de Deus foi feito na eternidade. Então na eternidade Deus já havia escolhido o seu povo, né? E ele resolveu também nos predestinar. Tudo isso antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, né? E ele então, a esses que ele predestina, ele também chama. Ora, o chamado já é uma obra no tempo, né? Você foi chamado em um dia, em um determinado lugar, numa determinada hora. Então, essa obra ocorre dentro do tempo, na história, né? Então, enquanto que a predestinação e a eleição, né, a escolha é feita fora do tempo, na eternidade, e nós não temos como prescrutar isso, nem entender isso de forma plena, porém, o nosso chamamento foi dentro do tempo, ou seja, um dia você ouviu o evangelho e um dia você recebeu o chamado. Deus tocou seu coração, transformou seu coração de pedra em coração de carne e você se entregou a Deus e você foi viver para Deus, né? Então, a esses que ele chama de forma eficaz, como já falamos, e a esses que ele chamou, ele também justificou. A justificação, como falamos no começo, é a obra em que Deus, né, ele nos declara justos. Quando nós cremos em Cristo, né, nós ali recebemos a justificação. Diante do tribunal de Deus somos declarados justos, né? Não temos mais culpa nenhuma. Então nós somos, a nossa escritura de dívida é rasgada, né? Então a esses que ele justificou também glorificou. A glorificação é um ato ainda futuro. É por isso que eu fiz questão de me corrigir quando eu falei de Estevão, que ele teve seu corpo totalmente transformado, porque essa obra é a obra de glorificação, é quando o nosso corpo será transformado e o nosso corpo será igual ao corpo de Cristo, né? E nós ainda não experimentamos isso, nós só experimentaremos isso quando Cristo voltar e ele finalizar todas as coisas, então nós seremos glorificados. Então perceba, irmãos, o que nós vemos aqui é um Deus que governa todas as coisas, governa a história para o bem do seu povo, para transformar, aliás, para forjar Cristo em nós, né, de forma que nós venhamos a aguardar essa bendita bênção da glorificação, né? Então, é isso que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando. Então, diante disso tudo, como nós devemos encarar os acontecimentos do mundo em nossa vida? Nós devemos olhar para tudo que acontece no mundo e louvar a Deus, dar glórias a Deus, porque é através de tudo isso, né, que Ele tem forjado Cristo em nós. Muitas vezes o Senhor dá marretadas em nós, como eu disse. Ele, como um bom escultor, Ele não somente bate de forma leve, né, no cinzel, mas às vezes Ele dá marretadas fortes, porque a nossa rocha é bruta. O pecado que habita em nós, ele ainda está enraizado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas ele ainda está enraizado e muitas vezes precisamos ser sacudidos pelo Senhor. Então, isso nos leva a olhar para tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, né, com esse vírus, com essa pandemia, com essa quarentena e tudo que nós estamos enfrentando. Nós temos que olhar para tudo isso e louvar a Deus e agradecer e dizer ao Senhor obrigado, porque tudo isso está servindo para Cristo ser formado em mim,
para que Cristo seja cada dia mais evidente na minha vida. Nós não temos como sondar, né, como Deus exatamente fará isso ou tem feito isso. Somente Ele sabe. Mas uma coisa é verdade, é para esse bem que Deus está fazendo, né? Ainda que o mundo depois disso não seja mais o mesmo, o que importa é que certamente Cristo está sendo forjado em nós. Cristo está sendo cada dia mais exaltado em nós. Então pare e pense sobre isso. Isso deve nos levar a não ficarmos desanimados, muito pelo contrário, a entender que Deus está trabalhando em nós, trabalhando em nossas vidas. Então encare tudo isso, todos esses dias difíceis, problema financeiro, problema de saúde, e todas essas coisas. E não somente esse acontecimento do coronavírus, mas todos os outros que você já passou e os que ainda vamos passar, muito provavelmente. Ainda tem muita coisa pela frente, Então, todas essas coisas cooperam para o seu bem. Se você ama a Deus, essas coisas cooperam para o seu bem, Cooperam para que você seja cada dia mais parecido com Cristo. Então, ao olhar para os acontecimentos do mundo, e especialmente para este acontecimento que estamos vivendo, louve a Deus, porque Ele está fazendo isso para o nosso bem. Ele está fazendo isso para que Cristo seja forjado cada vez mais em nós e para que nós possamos experimentar as bênçãos espirituais, da justificação, da adoção, e por fim, da glorificação, onde teremos nossos corpos transformados. Por enquanto, agradeça a Deus, porque Ele está nos santificando com tudo isso. Que você possa, nessa manhã, meditar nessa palavra, que você possa entender os propósitos de Deus, para a vida do seu povo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos orar? Deus amado, Senhor bendito, tem misericórdia de nós. Ó Deus, nos ajuda a olhar para tudo isso e perceber que o Senhor está trabalhando em nós, para que Cristo seja cada dia mais lapidado em nossas vidas, para que cada dia mais venhamos a nos aproximar de Cristo e sermos mais parecidos com Ele. Que esse seja, ó Pai, a nossa alegria, ainda que tudo possa ir mal, mas que saberemos, ó Pai, que o propósito do Senhor nunca falha, que é nos fazer mais parecidos com o Seu Filho. Que essa verdade fique gravada em nossos corações. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, que o Senhor possa lhe abençoar. Logo mais à noite nós estaremos em live, pelo Instagram, às 19 horas. Então, esteja lá, participe. Se você ainda não tem Instagram, faça o seu Instagram. É fácil, é rápido, e participe. E por que estamos fazendo pelo Instagram? Porque ali você tem uma interatividade, ali podemos bater papo, outras pessoas podem entrar, outros amigos, de outras igrejas. Então fica assim algo bem legal, uma comunhão muito legal, ainda que de longe, mas podemos matar um pouco a saudade. Então, se você ainda não tem seu Instagram, faça, é muito rápido, é muito fácil de fazer, para que você possa participar junto conosco. Ok? Deus abençoe e até mais tarde.